E aí pessoal, olha eu de volta aqui para a gente resolver mais um exercício do vestibular da Unicamp de 1987, faz um tempinho já isso, hein? Mas a gente está pegando aqui todos os vestibulares para resolver e explicando o conteúdo aqui por cima. Então, como está aparecendo aí na tela para vocês, dá uma olhada na provinha de 1987 da segunda fase da Unicamp, Geografia e Química, obviamente, a gente vai resolver somente a parte de Química, um exercício hoje. Lembrando que já resolvemos a primeira fase da Unicamp de 1987 e já começamos a resolver a segunda fase também. Vamos para o exercício de hoje. Olha só, aqui eles trazem uma tabela periódica de Química e agora a gente já resolveu o exercício 1, agora a gente vai resolver o exercício 2. Acompanhe aqui comigo o que ele diz no exercício 2. O volume de etanol, C2H5OH, necessário para encher o tanque de um automóvel é de 50 decímetros cúbicos. Calcule o número de moléculas de etanol contida neste volume. A densidade do etanol é de 8,0 vezes 10 elevado a 2 gramas por decímetro cúbico e o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 moléculas em 1 mol. Avogadro, não advogado ou qualquer coisa parecida, beleza? Parece difícil aqui, mas não é. A galera se confunde aí muito na resolução de exercícios que envolvam cálculo estequiométrico, cálculos matemáticos e afins. Nossa, tá pegando um sol aqui. Deixa eu pôr mais pra cá. Aí. Bom, então vamos lá. Resolução então do vestibular de 1987 da Unicamp, bem rústico aqui, feito à mão mesmo. Vamos colocar aqui que é a da segunda fase, beleza? Exercício, que exercício que era esse daqui, que eu não me recordo? Exercício 2. Então vamos resolver o exercício 2. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui para vocês é que alguns podem não estar familiarizados com esse tipo de nomenclatura, mas decímetro cúbico, que é dm ao cubo, é a mesma coisa que eu dizer litros, beleza? Então, litros e decímetro cúbico é a mesma coisa, elas significam a mesma unidade praticamente, né? Só muda a letra ali que está correspondente. Então, ele fala aí no exercício que um tanque de um carro, né, de etanol, cabe 50 decímetros cúbicos. Isso quer dizer que é igual a caber 50 litros. E ele também nos dá a fórmula do etanol, que é C2H5OH. Você pode ter visto o etanol escrito dessa maneira aqui, C2H6O, beleza? É a mesma coisa, eu só peguei esse H e juntei aqui com os outros Hs, mas é a mesma coisa de etanol, beleza? Aqui ele quis evidenciar o quê? Que deixasse o OH, que é a hidroxila, que é o grupo funcional da molécula orgânica de álcool, em evidência para te mostrar que é um álcool, beleza? O que é legal a gente fazer aqui? É legal a gente calcular, né, exercícios que envolvam constante de Avogadro, que envolvam número de mols. É interessante a gente calcular aqui o número de massa molecular que existe em 1 mol da molécula que a gente está conversando, que nesse caso é o etanol, beleza? Para fazer isso, então, eu vou usar os dados que eu tenho na minha tabela periódica. Então, eu vou ter carbono está aqui, a massa dele é 12. Vou precisar também do hidrogênio, que a massa é 1, a gente pode arredondar para 1, beleza? Do oxigênio, que a massa é 16. E só, né? CH e O. Então, beleza, vamos calcular essas massas aí. Cada carbono, então, tem a massa equivalente a 12 U de unidade atômica, mas convertendo aí para mols, a gente pode dizer que tem 12 gramas, beleza? Hidrogênio, temos uma massa de 1 para cada hidrogênio, e oxigênio, temos uma massa de 16. E aí a gente multiplica esses valores pela quantidade de átomos que a gente tem de cada um desses elementos. Então, por exemplo, carbono aqui são 2 carbonos, então eu tenho 12, 12 vezes 2 será igual a 24. Hidrogênio, eu tenho 5 aqui, com mais 1 aqui, 6, então eu vou fazer 1 vezes 6 igual a 6, beleza? E oxigênio, eu tenho apenas 1, então vezes 1, que 16 vezes 1, de vez em quando, dá 16, ok? E agora a gente soma 6 com 6 dá 12, com mais 4, 16. Sobe 1. 1 mais 2, 3, com mais 1, 4. Então, a massa
molecular, massa da molécula, por isso massa molecular, do etanol é de 46 gramas para cada mol de etanol que eu tiver, beleza? Bom, só fazendo uma recapitulação aqui de mol, porque muita gente se confunde e acaba se perdendo aqui na quantidade de mol. Encare mol como se fosse um agrupamento de quantidade de alguma coisa. Vou dar um exemplo de um agrupamento famoso que vocês conhecem. Por exemplo, é a dúzia. A dúzia é o agrupamento do quê? A dúzia é o agrupamento de 12 coisas que você está falando. Então, eu tenho uma dúzia de ovos. Você tem um agrupamento de 12 ovos. Eu tenho meia dúzia. Meia dúzia é metade de uma dúzia é 12, meia dúzia é 6. Então, eu tenho meia dúzia de ovos, eu tenho um agrupamento de 6 ovos, beleza? O mol é a mesma coisa, só que ao invés da gente ficar agrupando ovos e, sei lá, lápis, qualquer coisa assim, a gente vai agrupar átomos, moléculas ou íons, geralmente, beleza? Então, ele dá pra gente a informação de quanto que vale esse mol. O mol, ele tem uma constante, ou seja, um número que nunca muda. Um mol é o equivalente a 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons. Depende do que a gente está falando. Como aqui a gente está falando do etanol, e o etanol é a junção de carbono, hidrogênio e oxigênio em respectivas quantidades aqui, então, esse agrupamento aqui de átomos forma uma molécula. Então, o mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas, porque nós estamos falando de uma molécula que é o etanol. Beleza? Só para que você entenda a dimensão desse número, 6 vezes 10 a 23 é o número 6, seguido de 23 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olha só, esse é o número 6 vezes 10 a 23, que dá, né, vamos contar aqui, é uma aproximação, tá? É 6,02, não importa, a gente pode arredondar aqui para 6. Então, esse número aqui vai dar 1, 2, 3, 600 sextilhões de algumas coisas. Nesse caso, 600 sextilhões de moléculas. Então é muita quantidade de molécula, a gente não precisa ficar contando 600 sextilhões. Uma molécula, duas moléculas, três moléculas, até chegar em 600 sextilhões, a gente pode usar esse número em notação científica, que é o bendito cujo 6 vezes 10 a 23. Beleza? Então, ok. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber, ele fala o seguinte: quando ele abastece lá com 50 litros dentro do tanque de combustível do carro, ele quer saber quantas moléculas ele colocou de etanol lá dentro. Se fosse possível eu contar molécula por molécula que eu estou colocando dentro do carro, do tanque do carro, ele quer saber quantas. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Quantas eu coloquei? Então a gente não precisa contar, obviamente, nem é possível fazer isso uma por uma. A gente vai por uma dimensão, por um cálculo que a gente vai fazer agora, beleza? Só que existe um seguinte, veja que aqui eu estou falando de uma quantidade em massa, que é gramas, e ele está me dando uma quantidade em volume, que é litros. E essas duas quantidades, elas não se batem, porque litros, que é volume, é diferente de gramas, que é massa. Então a gente precisa transformar esse dito cujo de litros, de volume, em massa. Por isso que ele nos dá a densidade. Se fosse a água, a densidade da água está de 1 para 1. O que isso quer dizer? Que cada 1 ml de água que eu tenho equivale a 1 grama de água. Isso não pode ser dito da mesma maneira no etanol, porque a densidade dele não é de 1 para 1. No caso aqui, vamos dar uma olhadinha que eu já esqueci, ele fala que a densidade do etanol é de 8 vezes 10 a 2 gramas por decímetro cúbico. Ele fala pra gente, e densidade é simbolizada pela letra D, densidade é de 8 vezes 10 a 2 gramas por decímetro cúbico. Isso quer dizer que a cada decímetro cúbico, não decímetro quadrado. Deixa eu voltar aqui. Decímetro cúbico. Isso quer dizer que a cada 1 decímetro cúbico, ou seja, a cada 1 litro, pesa aqui 8 vezes 10 a 2 gramas. Que isso quer dizer 800 gramas. Beleza? Cada 1 litro pesa 800 gramas. Não está de 1 para 1, como é o caso da água. Cada 1 litro da água pesa 1 quilo. O álcool é um pouquinho menos denso, ele é um pouquinho mais leve. Isso quer dizer que a cada 1 litro pesa 800 gramas de álcool. Então vamos lá. Vamos ver
quanto que tem dentro desse tanque, né? Então ele abasteceu com 50 litros. Em massa, quanto que quer dizer esses 50 litros? Bom, se vamos fazer uma regrinha de 3. Se 1 litro equivale a 8,0 vezes 10 ao quadrado, então 50 litros equivalem a quanto? Certo? 50 decímetros cúbicos equivale a quanto? Lembrando que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, beleza? Então, quanto que equivale aqui? Aqui é só a gente fazer aquela famosa regra de 3 da matemática. 1 vezes x, vou fazer passo aqui para vocês não se perderem, é igual a 8,0 vezes 10 ao quadrado vezes 50, beleza? Para facilitar essa minha conta aqui, eu vou transformar esse 50 em notação científica também. É um artifício aqui que a gente pode usar para fazer as nossas contas, beleza? Então a gente vai ter 1x é igual a 8,0 vezes 10 ao quadrado vezes 5 vezes 10 a 1, que é a mesma coisa que 50, beleza? Por que eu estou fazendo isso? Para trabalhar com as notações científicas. Vai se acostumando, jovem, porque vai aparecer muita notação científica para a gente trabalhar. Então, 1x é igual a 8 vezes 5, é fácil, a gente sabe quanto que é. Isso dá, de vez em quando, como eu digo, 40, beleza? 40 vezes. Como eu tenho base 10 aqui e base 10 aqui, eu repito a base 10 e somos expoentes. 2 mais 1 vai dar 3. Então vai ser 40 vezes 10 a terceira. Como eu quero aqui gramas, então aqui é gramas também. Então 40 vezes 10 a terceira gramas, beleza? Então x é igual a 40 vezes 10 a terceira dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então x é igual a 40 vezes 10 a terceira. Isso também equivale a 40 seguido de mais 3 zeros. Então isso dá 40 mil gramas ou, se a gente for colocar em quilos, 40 quilos, beleza? Então é um pouquinho menos do que a gente tem na proporção direta, né? Se fosse de água, se ele colocasse 50 litros de água, equivaleria a 50 quilos. Mas como o álcool é menos denso do que a água, 50 litros de álcool equivale a 40 quilos. Beleza, a gente já sabe quanto de massa tem lá dentro do tanque. Então, quando ele abastece com 50 litros, apresenta 40 quilos de álcool lá dentro. Vamos ver quantas moléculas isso equivale. E a gente já tem aqui a nossa massa molecular, a massa da nossa molécula. A cada 46 gramas, isso equivale a 1 mol. Eu não tenho 46 gramas lá dentro. Porque isso, se eu tivesse 46 gramas apenas dentro do tanque, eu teria 1 mol de moléculas. Mas eu tenho 40 quilos lá dentro. Então vamos fazer mais uma regrinha de 3. Agora eu quero saber quantos mols eu tenho lá dentro. Então vamos lá. Quando eu tenho 46 gramas, isso equivale a 1 mol. Porém, eu não tenho 46 gramas lá dentro, eu tenho 40 mil gramas lá dentro. Então, 40 mil gramas, que é o 40 vezes 10 a terceira, equivale a uma certa quantidade Y em mol. Vamos só deixar isso daqui destacado, que é o resultado de uma de nossas contas. Agora vamos para a outra. Mais uma regrinha de 3, mais um chess que vamos fazer aqui, beleza? Então vai ficar o quê? 46Y é igual a 40 mil vezes 1, beleza? 40 mil vezes 1 é igual a 40 mil, então 46Y é igual a 40 mil. Que eu já vou transformar em notação científica também para ficar mais fácil. Então 46Y vai ser igual, passando para a notação científica, 40 vezes 10 a terceira, deixando aqui na mesma quantidade de casas, ok? Então, Y vai ser igual, passa dividindo aqui por outro lado, 40 vezes 10 a terceira dividido por 46. Bom, aqui a gente ainda não chega na nossa condição final, ok? Aqui a gente precisa fazer essa conta para achar o número de mol. Então, 40 dividido por 46, pensa que se fosse 46 dividido por 46, daria 1. Como eu tenho menos coisa para dividir pela mesma quantidade de pessoas, vai dar um pouquinho menos do que 1, beleza? Então, isso vai ser aproximadamente 0,8. Vamos fazer um arredondamento aqui, tá? Então, 40 dividido por 46, Y vai ser aproximadamente 0,8. E mantém a base ali, que é o vezes 10 a terceira mol. Mas
voltando aqui para a nossa questão, ele não quer saber a quantidade de mol, ele quer saber a quantidade de moléculas. Então temos mais uma continha para fazer. Por exemplo, a gente pode fazer que 1 mol equivale a 6 vezes 6,0 vezes 10 a 23. Então, 0,8 vezes 10 a terceira mol equivale a um tanto Z. Agora, né, vou usar outra letra, só vamos destacar essa outra conta que nós fizemos aqui, para deixar bem organizado. Teremos a conta de 1Z vai ser igual a 0,8 vezes 10 a terceira vezes 6,0 vezes 10 a 23. Novamente, para facilitar a conta aqui, eu vou arrumar essa notação, para a notação científica, esse número primeiro aqui. E aí a gente vai ter 1Z é igual a 8 vezes 10 ao quadrado vezes 6 vezes 10 a 23. Agora, 1Z é igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6 dá 48. Vezes, base é a mesma, então mantém aqui 10. 2 com 23 a gente soma 23, 24, 25. Moléculas. Então, quando a gente abastece o carro lá com 50 litros, a gente tem 48 vezes 10 a 25 moléculas de etanol lá dentro. Se fosse possível a gente contar, a gente ia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar em mais de 480 sextilhões de moléculas. Bem mais, né? Porque tem uma casa a mais aqui, já são 100 vezes mais. Tem 2 casas a mais, né? Então, são bastante mais, bastante. Beleza? Então, Z aqui, só para continuar a conta não acabar nesse do nada aqui, Z é igual a 48 vezes 10 a 25 dividido por 1. Z é igual a 48 vezes 10 a 25 moléculas. Beleza, galerinha? Chegamos na resposta, então, desse exercício. Se você perdeu alguma passagem, volta o vídeo, dá uma olhada. Tem dúvidas? Coloca aí pra gente nos comentários que eu vou responder todos que tiverem dúvidas e que precisarem de ajuda, ok? Mas o exercício termina aqui como um exercício dissertativo. Basta você terminar aqui e colocar a resposta correta, que vai estar correto, ok? Eu espero que todos tenham gostado, todos tenham entendido. Como eu disse, se não entendeu, dá uma voltada, rever, vai e volta para trás. Se já entendeu ou tem alguma dúvida que precisa tirar em específico, manda mensagem aqui nos comentários que eu respondo, ok? Espero que todos vocês vençam pela educação. Beijos e abraços a todos. Até a próxima aula e tchau!